Oi, gente, vamos tratar hoje sobre recuperação judicial, tá? A gente sempre começa o nosso semestre com falência, depois a gente vai para recuperação extrajudicial e fechamos aí com recuperação judicial. Na minha visão, e aí cada professor, cada livro vai ter uma didática própria, vai ter uma forma de organização própria dos assuntos, na minha opinião, essa é a melhor organização que a gente pode fazer. Até porque quando a gente chega agora, vocês vão perceber que há muitos assuntos aqui a gente já viu. Foro competente, parte legítima, credores excluídos, tudo a gente já falou. De maneira que a gente vai se debruçar mais sobre o processo em si, tá? Sobre o processo da recuperação judicial. A gente já falou aqui que, desde o comecinho, que existem três possibilidades. Existem empresas que entram em recuperação e conseguem se recuperar. E vida que segue. Existem empresas que, pela situação de insolvência já tão grave que elas estavam, elas foram direto para a falência. Existem empresas que estão no meio termo. Vão para a recuperação, têm o plano de recuperação concedido, como a gente vai ver, mas não conseguem cumprir o plano. Então, esse plano ele é convolado, convolação é a palavra em falência. Então, três situações. Recuperação e ok. Direto para falência, devido à situação ser muito ruim, a gente já explicou, está em recuperação, não cumpre o plano, que vamos ver aqui como é que isso se dá, e aí essa recuperação, esse processo, ele vai ser convolado, ele vai ser transformado em falência. A gente tem muitas recuperações judiciais aqui no Brasil, diferente das extrajudiciais. A gente tem uma cultura muito grande de litígio entre nós, né? A gente, enquanto população, a gente, enquanto advogado, a gente tem muito a cultura do litígio. Então, temos muitas. Na maioria das vezes, as empresas que entram em recuperação judicial, de fato, elas não conseguem se recuperar. Acabam indo mesmo para a falência, depois a gente vai explicar o porquê melhor disso. Num passado não muito distante, antes de nossa lei, que é de 2005, entrar em vigor, né, ou seja, aí, aproximadamente 15 anos, esse instituto ele era tido na nossa legislação como o Instituto da Concordata, né? Assim, tinha, não é exatamente, gente, assim, uma substituição, não é que a concordata saiu e entrou no lugar dela a recuperação. A ideia era um pouco a mesma, a gente não vai se aprofundar aqui na concordata, mas seria o equivalente, não exatamente a substituição. Eu digo sempre que, até do ponto de vista de sonoridade, a palavra concordata já era muito impregnada de preconceitos, quando você dizia assim, tal empresa abriu concordata, pronto, acabou-se. Ninguém queria mais saber daquela empresa, e é diferente, veja, fulaninho não está muito bem de saúde, mas ele está se recuperando. Estou falando da palavra recuperação no sentido vulgar. Se recuperando quer dizer, olha, não estou muito bem agora, mas eu vou tomar um fôlego e volto para a minha normalidade. Eu gosto sempre de traduzir a recuperação judicial, antes da gente começar, naquele ditado popular, devo, não nego. Só que o ditado popular é, pago quando puder, não é bem assim, devo, não nego. Deixa eu te dizer como é que eu posso pagar, deixa eu dizer a cada credor, porque é o seguinte, gente, a falência ela não interessa para ninguém, ela não é boa para ninguém, ela não é boa para o credor, ela não é boa para o governo, ela não é boa para a empresa. Então, em sendo possível, deixa eu dizer que eu tenho sim como me soerguer daquela situação, eu tenho como sair daquela situação difícil. Deixa eu dizer através de que passos eu irei fazer isso, é esse o plano de recuperação judicial que veremos. Para que a gente comece a andar no assunto, deixa eu colocar aqui o nosso primeiro slide, mas para que a gente comece, tal qual como fizemos lá em falência, a gente vai conceituar a recuperação judicial. Mas na recuperação judicial, o próprio legislador já a conceitua, diferente de falência. A recuperação judicial, primeiro, vamos falar aqui dos seus objetivos. Ela tem como objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômico-financeira do devedor, tá? Esse é o seu objetivo principal. É saber que a empresa está numa situação financeira difícil, está numa situação financeira realmente ali bastante grave, mas o seu objetivo é, eu vou tentar sair daquela situação grave que eu tô. Mas para isso, óbvio, eu vou ter que convencer o juiz, eu vou ter que convencer os credores, como veremos. Mas esse é o seu objetivo. Quais são, gente, as suas finalidades, né? Quais as finalidades da recuperação judicial? Ela tem como finalidade manter a fonte produtora, manter uma empresa girando, consequentemente arrecadando impostos, manter o emprego dos trabalhadores
e manter o interesse também dos credores. Aquilo que eu disse para vocês, a falência não é boa para ninguém. Então, na medida do possível, vamos tentar ver, em sendo possível, se a empresa se recupera. Eu acho que eu já disse isso aqui, mas vou repetir, me permitam. Tem um ditado popular que a gente utiliza muito durante a faculdade, que a gente diz assim, é melhor um mau acordo do que uma boa briga, pronto. Aqui é o seguinte, na recuperação judicial todo mundo vai perder um pouquinho, porque vai haver uma grande tentativa de negociação, mas é melhor você perder um pouquinho e receber, no caso principalmente dos credores, do que você não receber nada, que é o que muitas vezes acontece no processo de falência, tá? Então sempre que possível deve-se tentar a recuperação. Inclusive, a nossa legislação, quando ela foi feita, deixa eu fazer mais esse comentário, foi feita nesse sentido. O princípio principal, ficou meio redundante, né? O princípio aí primordial da nossa legislação, que regeu a mens legis, quando da feitura da lei, foi o princípio da preservação da empresa. Sempre que possível, vamos tentar, assim, fazer com que a empresa ela tente se recuperar o máximo possível, não sendo possível, de fato, aí a falência. Só que isso na prática não é muito verdade, não. Para promover o que, gente? O que é que ela tem como objetivo aí de promoção? Promover a preservação da empresa, o que eu estava te dizendo agora, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Hoje em dia, deixa eu voltar para cá, hoje em dia, as empresas têm mudado um pouco de mentalidade. A gente sabe, isso é inerente, a gente vê lá desde o começo de direito empresarial, que a busca pelo lucro é algo inafastável das empresas. Mas hoje em dia já se tem uma outra consciência. Os próprios, até porque os consumidores têm uma outra consciência. Eu vou comprar uma determinada mercadoria, mas eu vou lá olhar na embalagem se ela agride menos o meio ambiente, se ela não faz teste em animais. Então a empresa ela tem uma responsabilidade social grande e ela tem uma função social. Já se foi o tempo, gente, que a empresa deveria olhar só para o próprio umbigo. Ela tem uma função social. E essa função social é principalmente de continuar ali, girando, para que o governo possa arrecadar mais tributos, porque é disso que nossos estados vivem, nos diversos níveis da federação, e para que pessoas tenham emprego, né? Porque a gente sabe que as pessoas, obviamente, elas precisam ter empregos. Às vezes, a gente tem determinadas empresas, eu estava acompanhando até com uma outra pessoa amiga e tal, que está no processo, tem uma cidade aqui perto de Recife, que tinha uma grande usina de cana-de-açúcar lá. Aqui lida muito, né, com extração, com moer a cana-de-açúcar, isso tudo. E aí, basicamente, era uma cidade muito pequena, e o que era que acontecia? Ou quem era daquela cidade, é isso que eu quero dizer, ou trabalhava diretamente nessa indústria de cana-de-açúcar, ou trabalhava ali fornecendo determinado tipo de produto para os trabalhadores. Por exemplo, a mulher que vendia quentinha, sabe? A pessoa que vendia um refrigerante. Então, toda a economia da cidade se dava em torno daquela empresa de cana-de-açúcar. A partir do momento que ela entra em recuperação, você tem realmente uma situação muito difícil. Nesse caso, ela não conseguiu se recuperar, né? O que tem depois aí a falência. Mas, enfim, esse nosso primeiro bloco foi para definir, conceituar o que é recuperação judicial. Daqui a pouco eu volto com mais recuperação judicial.